Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Progressão aritmética. Então nós temos aqui uma definição do que seria uma progressão aritmética. É toda sequência aritmética que, para obter o próximo termo, devemos somar isso a partir do segundo termo, muito importante isso, de uma razão R. Vamos entender primeiramente o que seria a definição para depois ter uma razão R. Essa razão R aqui, galera, ele é um número qualquer, é um número fixo. Então, é toda a sequência aritmética que devemos, para obter o próximo termo, devemos somar. Então, aqui temos um exemplo, o que seria essa progressão aritmética, que é conhecido como PA. Então, se eu tiver aqui o termo 2, uma sequência 2, 5, 8, 11 e assim por diante. Observe o seguinte, o primeiro número que aparece aqui é o 2, o segundo número que aparece é o 5, o terceiro é o 8, o quarto número aqui é o 11 e assim por diante. Esses números que aparecem aqui são chamados de termos, tá? Então, esse aqui, ele é meu primeiro termo, é conhecido como A1. Esse aqui é meu segundo termo, que ele é o A2. Esse aqui é o terceiro termo, que é A3. E esse aqui é meu terceiro termo, é o quarto termo, que é o A4. Então, nesse caso, eu posso afirmar o seguinte aqui. Claro, nós já vimos que o primeiro termo que aparece aqui é o 1. Então, o A1, que é o primeiro termo, ele é representado aqui, tá? Ele vale 2. E quem seria a razão? A razão, ele é o número que a gente vai somar a partir do segundo termo. Então, olha só. O que é isso quer dizer? Bora pegar aqui o primeiro termo. Se eu pegar o primeiro termo e somar com 3, 2 mais 3 é igual a 5. Se eu pegar o 3, que é a razão, e somar, para eu obter o próximo termo, eu vou ter que somar da minha razão. Então, 5 mais 3, 8. Eu vou ter que somar da razão. 8 mais 3, 11. E pegando esse raciocínio, 11 mais 13, 14. 14 mais 13, 17. E assim por diante, tá? Você vai ter aqui, olha, infinitos termos nessa progressão. Então, essa aqui é uma progressão aritmética infinita. Um outro exemplo aqui de progressão. Ah, tá, detalhe. Se você observar aqui, a razão ela é 3. 3 é maior que 0, então eu posso afirmar que 3, que a razão aqui é maior que 0. Nesse caso aqui, quando a razão ela é maior que 0, ou seja, um valor positivo, a PA ela é crescente. Claro, de fato, se você observar, está aumentando, os valores da minha sequência. Então, está crescendo os valores da sequência, então aqui é uma PA crescente. Nessa PA aqui, nós temos, por exemplo, 20, que é o primeiro termo. Nós temos 16, nós temos 12 e assim por diante. Então, observe que aqui, nesse caso, o meu primeiro termo, que é o A1, ele é o 20. Então, eu coloco aqui, A1 é o 20, que é o primeiro termo. O segundo termo aqui é 16. O terceiro 12 e assim por diante, assim sucessivamente. Então, observe que a razão aqui, quem seria? É o número que eu vou ter que somar para obter meu próximo termo. Ou seja, se você observar, eu estou somando esse primeiro termo para obter o segundo termo de uma razão menos 4. Como assim, professor? É isso mesmo, você vai pegar o 20 e você vai somar com a razão que é menos 4. E aqui gera um jogo de sinal, então vai ficar 20 menos 4, que é igual a 16. Aí se você pegar o 16 para você obter o próximo termo, você vai ter que somar da razão, mais 4. Vai gerar aqui um jogo de sinal, vai ficar menos 4, 16 menos 4 é igual a 12. Aí você vai ter aqui o terceiro termo e assim por diante. Tá? Então você vai estar somando sempre de menos 4 aqui para obter o próximo termo. Então o que é que você tem que observar aqui nessa PA?
Nessa PA aqui, a razão ele é um número negativo, ou seja, ele é menor que zero. Então, nós temos aqui uma PA decrescente, tá? Ou seja, está diminuindo os valores, tá? Infinitamente. Então, observe que vai chegar a um certo ponto que vai começar a aparecer aqui na sequência um número negativo. O que seria... Olha essa PA aqui novamente. Olha aqui, outra PA. 5, 5, 5, 5, infinitamente. Então, se você observar aqui, o meu primeiro termo aqui é 5. Qual é o número que eu estou somando para obter o próximo termo? Eu estou somando o 5 do zero. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5 e assim por diante. Então, nesse caso bem aqui, observe que a minha razão ela é 5. Toda vez que a razão for... Perdão, observe que a minha razão aqui é 0, né? O primeiro termo aqui, que é o A1. Observe que os termos são todos iguais. O A1 vale 5 e a razão vale 0. Toda vez que a razão for igual a 0, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter uma PA constante. Ou seja, os termos são o mesmo, né? Então aqui, olha, razão é maior que 0. Vou ter uma PA crescente. Razão menor que 0. Uma PA decrescente. E a razão igual a 0, vou ter uma PA constante. PA genérica. O que seria isso? Gente, é só você observar o seguinte. A PA genérica é uma PA que representa qualquer tipo de progressão, qualquer tipo de PA. Então, aqui, a PA genérica ela é desse tipo aqui. Ó. Meu primeiro termo aqui é representado por A1. Meu segundo termo pelo A2. Então, A ele é um número que representa o primeiro termo. B é um número que representa o segundo termo. E você vai ter aqui, ó, meu terceiro termo, meu quarto termo, meu quinto termo, meu sexto termo, sétimo termo, oitavo termo, até chegar no meu último termo, que é conhecido como AN. Então, esse AN representa um termo qualquer da progressão aritmética. Vamos considerar uma PA qualquer. Então, vou chamar aqui de PA sendo 5, 9, 13 e assim por diante. Então, observe que aqui, nesse caso, o meu primeiro termo, o primeiro número que aparece na sequência, ele é 5. Quem seria a minha razão? Para você saber assim, a razão, você olha da seguinte situação. O 5 foi somado de que número para chegar em 9? Então, observe que foi somado de 4. Tanto é que 5 mais 4 é 9. E o 9 foi somado de quanto? Para chegar em 13. Claro que foi pelo mesmo valor, porque a razão tem que ser igual. Então, tanto é que 9 mais 13 é igual... 9 mais 4 é igual a 13. Tá? E aqui, então, a razão ela vale 4. Mas vamos pegar aqui o seguinte. Vamos supor que se eu quisesse continuar com essa sequência bem aqui. Poderia continuar? Poderia. Eu vou sempre ter que somar de 4. Então, aqui, ó, 13 mais 4, 17. Eu tenho aqui meu quarto termo. Eu tenho aqui 17 mais 4, 21. Mais 4, 25. Mais 4, 29. Então, até aqui eu já tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então, esse camarada aqui ele é meu sétimo termo. Ele é meu A7. Agora, se eu quisesse saber quem é o A58, ou seja, o elemento que se encontra na posição de número 58 da progressão. Eu ia ter que ficar fazendo isso aqui o tempo todo, somando do número 4. Isso aqui ia levar muito tempo, não é isso? Então, o que acontece aqui? Para eu poder calcular esse termo aqui, eu tenho que ver qual é o termo geral da progressão aritmética. Eu tenho que calcular o termo geral da progressão aritmética. O que acontece aqui? Primeira coisa, embora só voltar aqui, no cálculo da razão. Tá?
para eu calcular a razão, o que é que você pode fazer aqui? Para você calcular a razão, você pega qualquer termo a partir do segundo. Então, e você subtrai do antecessor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o segundo termo e subtrair do primeiro termo, eu estou calculando aqui a razão. Eu posso muito bem pegar o quarto termo. Então, eu vou pegar aqui o A4 e subtrair do antecessor, que é o A3. Professor, como assim? É assim, gente, pega uma progressão. Por exemplo, se eu escolher aqui o número 13, posso escolher o número 13 para calcular a razão? Posso, tem que ser a partir do segundo, a partir daqui. Ó. Tá? Então, eu posso pegar o número 13 para calcular a razão? Posso. Eu vou ter que subtrair do termo que vem antes dele. Então, observe que quem vem antes deles é o 9. 9, então eu vou ter que fazer aqui 13 menos 9, que é igual a 4. Mas, professor, eu posso pegar o terceiro termo? Eu posso pegar o quarto termo? Se estiver aparecendo na sequência 4 termos, pode. 17, eu vou subtrair do antecessor, que é igual a 4. Né? O antecessor que é 13, que vai dar o mesmo valor 4. Eu posso pegar aqui, professor, o segundo termo e subtrair do antecessor dele? Pode. Tá? Nesse caso aqui eu posso tranquilamente. Então aqui fica 9 menos 5, que é igual a 4. Então, como é que eu vou calcular aqui o termo geral de uma PA? Vamos pegar aqui a PA genérica. Eu tenho a PA genérica sendo A1, A2, A3, A4, A5, até chegar no meu termo geral, que é a N. Então, qual é a fórmula que eu posso representar qualquer termo sendo representado pelo AN? Bora pegar aqui da seguinte situação. O que é que nós temos que lembrar aqui? Quando você tem uma progressão aritmética, para você obter o próximo termo, sempre vai ter que somar da razão. Tá? A razão aqui é 4, então eu tenho que pegar 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 4, 17, e assim por diante. Eu sempre tenho que somar da razão. Então, quem seria bem aqui o meu A1? O meu A1 é o próprio A1. Quantas vezes o A1 foi somado da razão? Nenhuma vez. Então, posso colocar assim, A1 mais 0 vezes a razão. Se eu quiser saber quem é o A2, quem é o A2, eu vou ter que pegar aqui o A1 e somar da razão. Então, observe que eu somei uma vez só a razão, porque aqui não tem nenhum R, então eu só tenho apenas um R aqui, tá? Então, eu vou ter aqui uma vez mais a razão. Quem seria o A3? Gente, para eu obter o A3, eu tenho que somar o A2, tá aqui, o A2 da razão. Só que o A2 aqui, ele é A1 mais a razão. Se eu pegar o A2 e somar da razão, eu vou ter A1 mais 2 vezes a razão. Se eu quiser saber quem é o A4, eu vou ter que pegar o A3 e somar da razão. Olha quanto é o A3. Então, aqui o A3, ele é o A1 mais 2 vezes a razão, somado da razão, que vai dar A1 mais 3 vezes a razão. Então, se você observar, eu posso fazer isso aqui infinitamente. A5, ele é o A1 mais 3 vezes a razão, que o A5 é o A4, somado com a razão, que vai dar o A1 mais 4 vezes a razão. Então, observe aqui como é que está se comportando a nossa pequena equação. Todos eles têm o fator A1. O termo A1, melhor dizendo, em todas as equações. Né? E aqui, além disso, você vai ter todos aparecendo R também. Então, todos estão aparecendo A1 e todos estão aparecendo o AR. Então, como é que eu posso representar primeiramente aqui um termo qualquer? Eu sei que esse termo qualquer vai ter que aparecer aqui o A1 mais a razão. O que é que nós temos que observar? Se
eu estou calculando o A3, quem vem do lado da razão é o 2. Se eu estou calculando o A4, quem vem do lado da razão é o 3. Quando eu for calcular o A5, quem está do lado da razão é o 4. Então, aqui, se eu for calcular um termo qualquer de AN, observe que aqui, quem é o 3? É o 3 menos 2. Ou melhor dizendo, quem é aqui o 2? É o 3 menos 1. Quem é esse 3? É o 4 menos 1. Quem é esse 5? Quem é esse 4 aqui, né? Melhor dizendo, ele é o 5 menos 1. Então, observe que toda vez que eu for calcular aqui o número que está do lado da razão, sempre é o número que eu estou calculando menos 1. Generalizando, como é que eu posso colocar aqui? Então, nesse caso aqui, para eu calcular um termo qualquer da progressão, que é o AN, ele é N menos 1, porque o N eu estou calculando, multiplicado pela razão. Então, essa pequena fórmula aqui é que vai me permitir calcular qualquer termo de uma progressão aritmética.